Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao jogo. Afinal, o Cruzeiro está aí com todos os méritos classificado na Copa do Brasil, mas foi uma belíssima vitória por 3-0 e não necessariamente um jogo fácil. Gosto muito das suas análises, Amanda. Começa aí, o que foi Vila Nova 0, Cruzeiro 3, por favor. Pois é, Caramujo, acho que você simplificou bem aí a questão do jogo, né? Quem não acompanhou e só viu o resultado final pode acreditar que foi um jogo fácil para o Cruzeiro, mas não foi, né? Um primeiro tempo bem travado, né? O Cruzeiro tinha campo para jogar, mas dava campo também ao Vila Nova. O Vila Nova não tinha muitas armas, né? A não ser se expor um pouco mais, já que precisava reverter o placar. Em alguns momentos até chegava com boa posse de bola, sendo uma equipe mais vertical, gerando perigo para a defesa do Cruzeiro, mas acabava esbarrando também nessa solidez defensiva e em outros momentos também numa falta de efetividade da equipe do Vila Nova. Acho que o segundo tempo, o puxão de orelhas no vestiário surtiu efeito, mesmo com os mesmos jogadores, né, sem nenhuma mudança. A equipe colocou a bola no chão, controlou melhor as ações. O Eduardo marcando ali 2 vezes, né? O primeiro após uma assistência do Gabigol e no segundo por uma jogada iniciada pelo Matheus Pereira e aí, na consequência, uma assistência do Bolassi. E para fechar o jogo, o Jonathan Jesus ali de cabeça, após escanteio também cobrado pelo Matheus Pereira, anotando seu primeiro gol como profissional, sacramentando ali o bom momento do Cruzeiro, mais uma vitória na Copa do Brasil. Acho que essa classificação também reforça muito desse bom momento vivido pelo Cruzeiro, né? Uma defesa que antes era vulnerável, sofrendo poucos gols nos últimos 8 jogos, um sistema ofensivo marcando também e com essa não dependência de só 1 ou 2 jogadores, todo mundo pisando na área, marcando, fazendo gols. Acho que isso também reforça aquilo que está sendo construído dentro do Cruzeiro. Um jogo bom por parte do Cruzeiro, e eu acho que acaba que quando o coletivo funciona, a gente consegue também ter os destaques individuais, e para mim chamou muita atenção, né? Os gols do Eduardo, o bom jogo também do Matheus Pereira, eu acho que é a solidez de mais um jogo sem tomar gols por parte do Cruzeiro. O cenário do primeiro tempo, pelo menos para mim, já era esperado, né? De um Vila com mais ímpeto. O Vila buscou arriscar bastante a gol, mas basicamente a chance mais clara foi naquela bela interceptação do Kaique, né? Foi um Cruzeiro que, mesmo com alguns problemas, principalmente de saída de bola, conseguiu ter as melhores chances do jogo. O Cruzeiro teve aí 3, 4 boas chances, né? Primeiro, com uma sequência absurda de defesas do House, um chute do Kaique aí no rebote, o Caio Jorge buscando a finalização. Teve também uma outra chance com o próprio Caio Jorge, que ali, por mais que na primeira chance que ele perdeu, ele estava mais próximo ao gol, mas acho que teve um mérito muito grande do House. Agora, na segunda, ele claramente se afobou um pouco, né? Porque finalizou ali de canhota, sendo que poderia ter dominado, ter jogado para a direita. E aí, na reta final, o Matheus Pereira obriga o House a fazer uma grande defesa. O grande nome do primeiro tempo no jogo foi o goleiro do Vila, por mais que o Vila Nova tenha mostrado um pouco mais de volume de jogo. Acho que o Cruzeiro começa a melhorar quando o Jardim faz uma alteração tática ainda no primeiro tempo, né? E aí é um ponto legal, porque foi um Cruzeiro que mostrou algumas variações e rendeu bem. A gente estava com muita curiosidade para ver como seria o comportamento de Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge juntos. Acho que o Caio ficou um pouco abaixo, mas mesmo assim deu para ver que dá para jogar com esses 3 nomes de maior qualidade, muito pelo comprometimento tático de todos eles. Mas o Cruzeiro começa a melhorar no primeiro tempo quando o Jardim desloca o Christian para a direita e centraliza o Matheus Pereira, né? E aí o Cruzeiro joga com uma espécie de losango no meio, com Romero centralizado, um pouco mais atrás de Christian e Eduardo abertos, e Matheus Pereira à frente com a dupla de ataque. E foi interessante ver o Cruzeiro render bem dessa forma, né? E aí na segunda etapa, o Vila explorando muito os lados do campo, seus laterais, bastante cruzamentos, acaba cedendo mais espaço ao Cruzeiro. E aí o time mostra mais capacidade de reter a bola, né? Foi um Cruzeiro com um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade com a bola no pé e de forma muito natural
os gols saíram, né? O primeiro gol, para mim, um belo gol, né? O Matheus Pereira encontra bem o William, que arranca, toca para o Gabigol e ele dá uma boa assistência para o Eduardo finalizar da entrada da área. O Eduardo, que não fez um bom primeiro tempo, mas se envolveu muito mais na segunda etapa. E aí, depois disso, o Vila tem até uma boa chance com o Todinho para uma grande defesa do Cássio. É bom também a gente falar do Cássio, né? Porque apesar de um 3-0, o Cássio foi muito bem. E aí, com as substituições, o Cruzeiro melhora o seu ritmo. Os jogadores que entram também entram bem, concentrados. Vem o segundo gol com o Matheus Pereira encontrando um lindo passe para o Bolassi, a arma ofensiva do jogo aéreo do Bolassi funcionando, né? E aí o Eduardo faz o segundo e mais para frente o terceiro. Gol de escanteio de bola parada, né? Reclamamos tanto disso nos últimos jogos, principalmente no Clássico, porque o Cruzeiro teve muitos escanteios e não aproveitou. Matheus Pereira encontrando bem o Jonathan Jesus e ele fazendo o seu primeiro gol pelo profissional. O Matheus participou dos 3 gols do Cruzeiro, né? Interessante isso, grande partida dele. Com a ressalva aí do cartão desnecessário, foi muito bem. Eu acho que o grande destaque do Cruzeiro no jogo. Mas, no geral, todo o time se comportou bem. O Cruzeiro encarou o jogo de uma forma muito séria, muito responsável. Tudo funcionou muito bem, inclusive as substituições. Então, fiquei muito satisfeito com o que vi do Cruzeiro. É uma classificação que tem que ser muito valorizada, até porque quando a gente olha o que foi esse cenário de terceira fase de Copa do Brasil, até mesmo o adversário do Cruzeiro, o Cruzeiro pegou aí um dos adversários mais competitivos. E mesmo assim conseguiu passar por cima e chegou com muita autoridade à fase de oitavas de final. Concordo bem com a análise de vocês. Acho que não só ontem, né, mas também no primeiro jogo, o Vila foi um time que não abdicou de jogar, tentou dentro das suas estratégias e também limitações jogar o jogo. É um bom time, né, que briga firme pelo acesso. E acho que ontem, em algum momento ali no primeiro tempo, o jogo ficou um pouco perigoso, mas era natural, né? A gente imaginava que o Vila se lançaria um pouco mais e acho que os primeiros 20 minutos ali tiveram chances de abrir o placar, mas o Cruzeiro também teve, né? Acho que a partir dali o Cruzeiro conseguiu equilibrar um pouco mais a partida. Concordo com vocês que no segundo tempo teve mais maturidade, né, a equipe do Cruzeiro para controlar a posse, cadenciar um pouco mais, e acho que esse tipo de jogo pede isso. Foi muito interessante ver o funcionamento de Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol juntos. Concordo com vocês que não foi das melhores partidas do Caio Jorge, né, no mesmo nível que a gente tem visto aí nos últimos jogos, mas acho que de forma geral o time todo foi bem de novo, né, e aí não só quem iniciou, mas quem entrou. Isso que o Caio falou é bem legal do nível de concentração de quem entrou, né? Eu acho que o jogo pedia isso e o placar não teria sido tão elástico se quem entrasse não tivesse entrado naquela rotação e naquele nível de concentração. Então, acho que mais uma vez é uma vitória do grupo, como tem sido as vitórias do Cruzeiro, né? Um time onde todos se entregam muito, principalmente sem bola. Acho que Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol juntos é uma boa notícia. Acho que precisa de equilíbrio, né, gente? Não vai ser contra todos os adversários, em especial com o elenco que a gente tem hoje. Você ganha numa parte, de repente você ganha mais em técnica, em capacidade de definição, mas você perde um pouco em combate. Então, é encontrar o equilíbrio. Cada partida pede uma coisa, mas acho que deu para ver que é uma solução interessante, inclusive para jogos bem específicos, assim, talvez no clássico, um adversário, o que foi o clássico, né? Um adversário que se propôs a ficar bem atrás, acho que pode ser uma opção interessante. E acima de tudo, eu acho que ter uma eliminatória, entre aspas, tranquila, é algo que eu sentia um pouco de falta do Cruzeiro, assim, nos últimos anos, né? Acho que o Cruzeiro conseguiu comprovar em campo a superioridade que a gente vê do trabalho, né? E aí, não só da folha salarial, mas falando do trabalho do Leonardo Jardim, do que esse time tem apresentado e evoluído taticamente, fisicamente e, obviamente, do ponto de vista técnico também, os valores individuais começam a aparecer e aparecer muito bem. E tinha bastante tempo, né, que a gente não via um Cruzeiro tão dominante. Acho que dentro dos 180 minutos, é óbvio que o Vila teve os seus momentos, mas acho que o Cruzeiro foi dominante. Acho que ontem, mesmo ali nos minutos iniciais, com aquele ímpeto do Vila, não me pareceu que o jogo fugiu do controle do Cruzeiro ou que a classificação estivesse ameaçada.
adaptar em nenhum momento. Acho que a gente vai adquirindo aquela casca e aquela maturidade que é tão importante para que a gente consiga vencer jogos duros, né? E aí não só de Copa do Brasil, mas no Brasileirão também. Então é muito legal ver isso, essa evolução do time. Acho que aos poucos as coisas têm acontecido. São só 3 meses de trabalho de Leonardo Jardim, se eu não estiver enganada. Se eu tiver, alguém me corrige aí. E é muito rápido a evolução. Óbvio que o time ainda vai oscilar bastante, né? Dentro das próprias partidas, e uma hora vai perder, é normal. Mas acho que a gente vê um caminho muito claro, começa a enxergar alternativas e alterações táticas dentro das próprias partidas, né? O Caio já falou um pouquinho sobre isso, não vou ficar repetindo, mas é legal ver isso, é legal ver essa evolução, e eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem todos os motivos para ficar muito tranquilo, né, com o time e desfrutar desse momento, porque acho que realmente em campo a resposta tem sido muito boa para além do resultado. O resultado tem sido consequência daquilo que o time tem construído, e fiquei muito feliz com a partida de ontem. Acho que foi um jogo muito seguro e muito animada com o que vem pela frente. Ô, Caramujo, teve um torcedor aí que mandou finalmente o gol de escanteio. Lembrar que nós tivemos um gol de escanteio, eu acho que foi diante do São Paulo, né? Foi 1-1 o jogo, nós tivemos um gol de escanteio. Agora, Caio, a Amanda, a Rafa, eles vêm com aquela parte mais técnica, né? Diferente de Gabriel, que vem com 100% paixão, porque, gente, eu vou ser muito sincero, cara. Se hoje eu colocar um filho no mundo, ele vai chamar Leonardo Jardim. Eu tô apaixonado com esse cara. Eu tô completamente apaixonado com ele. Não tem cabimento. A gente que acompanha, brincadeiras à parte, a gente que vem acompanhando o Cruzeiro desde o início da temporada. Aí vou pegar o primeiro jogo que eu transmiti do Cruzeiro, cara, e você pega um Cruzeiro agora, igual nós perdemos com o Bragantino, com o Cruzeiro jogando bem, com o Cruzeiro fazendo uma boa partida. E você pega um Cruzeiro ontem que não pegou qualquer adversário. O Vila Nova compete mais do que alguns times que estão na Série A, é um time difícil. E o Vila também ontem teve que fazer um pouco diferente do que vem fazendo na Série B, que é, às vezes, tentar propor um jogo. É um time que marca bastante e tenta explorar o contra-ataque do adversário na Série B, que eu vi alguns jogos do Vila Nova. Agora, um Cruzeiro, a gente fala de tempos distintos, porque nós estamos acostumados com aquele Cruzeiro no Brasileiro. Acostumado é uma palavra muito forte, né? Em pouco tempo, como que a gente acostuma com coisa boa. Mas um Cruzeiro incisivo. Só que ontem o Cruzeiro ele entrou com o resultado debaixo do braço, cara. A responsabilidade era do Vila Nova. E mesmo o Cruzeiro não fazendo um excelente primeiro tempo, as chances mais claras de gols no primeiro tempo foram do Cruzeiro. Certo? E no segundo tempo o time ficou mais solto. Agora, Eduardo mostrando que veio. O Matheus Pereira, gente, o que ele tá jogando é porque... E se você olhar o jogo do Matheus Pereira sem a bola, ele não fazia isso no Cruzeiro, cara. Ele sem a bola, ele tá preenchendo espaço, ele tá marcando, ele tá se dedicando e tá contribuindo bastante para o Cruzeiro. O Matheus, cara, ele não precisa fazer gol. Se ele jogar o que ele tá jogando, o Cruzeiro vai crescer cada dia mais. E o que me deixa mais motivado ainda é que nós estamos numa crescente. O Cruzeiro não chegou ainda onde o Leonardo Jardim quer e nós já estamos bem satisfeitos com o que está acontecendo. Para o Leonardo Jardim, o Cruzeiro está numa crescente, então isso motiva. E vou ser bem sincero, cara, é capaz do Leonardo Jardim futuramente recuperar até o Wallace, caso ele fique no Cruzeiro, porque do jeito que ele está fazendo os jogadores jogar, está dando muito otimismo para a gente. E é isso, Caramujo. Estou feliz, hoje é sexta-feira, e eu tô jardinizado, cara. A jardineira tá sem freio, viu, Caramujo?